Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Amém. Então vamos assentarmos-nos à mesa, porque o maná celestial já vai ser servido. Vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 8, versículo 31 em diante. E o tema da mensagem é: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então João capítulo 8, versículo 31 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí os judeus responderam assim: olha, mas nós somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como é que tu dizes sereis livres? Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vamos orar para que o Espírito Santo nos faça discernir essa palavra, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Às vezes calo para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção, ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso, ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo. E que bom que nós estamos aqui reunidos nessa noite, nesse santuário, onde a tua igreja se reúne, onde o teu povo se congrega, onde as ovelhas do teu rebanho vêm para ouvir a voz do bom pastor, porque o Senhor é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E aqui estamos nós, Senhor Jesus, para recebermos o alimento da nossa alma, o alimento do Espírito, a palavra predestinada de sabedoria, a palavra revelada dos céus, sem mistura, sem dogmas religiosos, sem doutrinas humanas, sem coisas do paganismo, sem coisas do misticismo, mas a palavra pura, como puro é o Senhor da palavra. Então fala à tua igreja nessa noite, fala ao teu povo, aos teus pequeninos, a este homem, a esta mulher, este rapaz, esta moça, esse chefe de família, essa dona de casa, essa pessoa que depois de um dia estafante de trabalho,
não pensou duas vezes em vir à igreja, porque ela sabe que aqui as suas forças se renovam como águias. Ela sabe que aqui ela tem um encontro marcado contigo. Ela sabe que aqui o Senhor vai alimentar o espírito, o Senhor vai fortalecê-la, o Senhor vai capacitá-la para vencer as lutas da vida. Então fala através de mim, usa-me como teu servo, como teu pastor, dá-me a sabedoria, meu Pai, a capacidade para que eu possa proclamar a tua palavra, mas proclamar a tua palavra não como um paurador frívolo e enganador, mas proclamar a tua palavra como um atalaia de Deus, proclamar a tua palavra com verdade. Eu te peço, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, infelizmente, e quantas vezes eu tenho usado essa palavra, né? Infelizmente, infelizmente. E mais uma vez eu tenho que usá-la, porque infelizmente, ao longo dos séculos, a grande maioria da igreja não compreendeu muito bem qual foi o verdadeiro significado, ou qual é, dessas palavras que Jesus proferiu aqui nesse seu sermão. A igreja discerniu errado, e foi em cima desse discernimento errado que os líderes espirituais da igreja acabaram disseminando uma violenta distorção do que é a verdadeira vida cristã. Hoje o que nós vemos aí como vida cristã é uma verdadeira distorção do que é a verdadeira vida cristã. Então o que é que eles fizeram? Eles interpretaram essas palavras de Jesus aqui, ó. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles interpretaram como sendo, se o Filho te libertar dos teus amigos incrédulos, se o Filho te libertar da tua família ímpia, se o Filho te libertar da praia, se o Filho te libertar daqueles cantores populares que você aprecia, daquele estádio de futebol que você frequenta e torce lá pelo teu time, e vibra e grita gol, se o Filho te libertar das roupas bonitas e de bom gosto que você usa, aí na opinião deles, você verdadeiramente será livre, você verdadeiramente será salvo. Foi isso que aconteceu. Uma grande parte, a maioria esmagadora da igreja, incorreu nesse erro. E isso acabou causando um mal terrível ao povo, porque isso acabou gerando a mais diabólica distorção do que seja ser um cristão, do que seja uma vida espiritual em Deus. Então as pessoas passaram a dizer assim: oh, Jesus me libertou dos meus amigos incrédulos. O outro já dizia assim: oh, Jesus me libertou da praia. Um encontrava com o outro: você não vai mais à Praia do Futuro? Você ia lá aos sábados, surfava, se bronzeava. Não, graças a Deus que Jesus me libertou da praia. Jesus trocou o meu guarda-roupa, tirou aquela saia bonita, decente que eu usava e colocou em mim aquele vestidão horroroso de cigana. A outra já dizia: não, Jesus me libertou do batom, Jesus me libertou do brinco, Jesus me libertou da dança. Eu agora sou um cristão, eu agora me mato de fazer jejum, eu agora vivo esfolando os meus joelhos no chão, eu agora me sinto um verme aos olhos de Deus, me sinto um gafanhoto, agora eu vivo uma vida amargurada, eu não consigo mais sorrir, eu não celebro mais a vida, e eu tenho certeza que se eu ouvir uma única música do Roberto Carlos, eu vou provocar uma tristeza profunda e mortal em Deus. Irmãos, isso é terrível. Olha, essa é que é a vida cristã proposta pela maioria das igrejas evangélicas. E eu vou dizer para você uma coisa: isso aqui só pode ter sido proposto pelo diabo. Olha, e foi desse meio tenebroso que a maioria de nós saiu.
A maioria de nós que estamos aqui nessa noite saiu exatamente desse meio tenebroso. Nós vivíamos subjugados, vivíamos amedrontados por um sistema religioso dirigido por homens perversos e maus, que não conhece Bíblia, não conhece Evangelho, não conhece verdade, não conhece Deus. Agora, o que Jesus queria dizer com essa palavra aqui? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, eu não tenho nenhuma dúvida que jamais, em momento nenhum, passou pela cabeça do Senhor Jesus Cristo qualquer uma dessas coisas que eu acabei de falar aqui, e que acabaram criando um povo escravo. Jamais passou pela cabeça isso. Se jamais passou pela cabeça de Jesus isso, o que Jesus estava querendo dizer? Será que quando ele disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, será que ele estava falando da pessoa romper laços de amizades com pessoas incrédulas? E romper amizade com aquelas pessoas que ele convivia e que não se converteram? Será que aqui Jesus estava se referindo a uma alienação mental? Será que essa libertação aqui que o Senhor Jesus se refere significa a pessoa mudar todo o seu guarda-roupa? Antes ela se vestia de uma maneira, aí depois que o Filho liberta se veste de outra. Será que isso aqui significa que nós que somos de Deus temos que nos tornar como indivíduos saídos de uma forma de biscoito? Você já viu alguma fábrica de biscoito? Não precisa nem ver. Mas você compra biscoito no mercantil. Você pode comprar um pacote de biscoito, 10 pacotes, 20 pacotes, 100 pacotes, 1000 pacotes. Os biscoitos são todos eles iguaizinhos. Tudo igual, você não consegue distinguir um do outro. Não há individualidade. Foi isso que eles imaginaram, né? Irmãos, ser cristão não significa dizer que nós seremos pessoas feitas como se fosse uma fábrica de biscoito. Todo mundo igual, não tem individualidade. Não. Cada um aqui tem uma personalidade. Cada um aqui tem um gosto diferente. Cada um aqui tem uma mania diferente. Então nós não somos como fábrica de biscoito. Deus não nos trata assim. Então, o que Jesus queria dizer com isso aqui? Em primeiro lugar, lembre-se que quando Jesus falou aqui de libertação, ele estava falando sobre a libertação do pecado. É libertação do pecado. E é interessante, você tem que entender que Jesus estava dizendo isso a um povo que vivia naquela época numa sociedade caracterizada pelo completo domínio do Império Romano. Uma sociedade onde prevalecia toda a sorte de perversões, onde prevalecia toda a sorte de desonestidade, onde prevalecia a violência, prevalecia o ódio, onde prevalecia toda a sorte de injustiças. Ora, num cenário assim tão degradado, será que Jesus estava se referindo às pessoas se isolarem da sociedade daquela época? Será que ele estava se referindo às pessoas se isolarem do mundo, como é norma se falar no mundo evangélico? Sem dúvida que não. Porque se ele estivesse se referindo a isso, ele estaria se contradizendo. Porque aqui mesmo em João, no capítulo 17, versículo 15, quando ele fez a sua oração sacerdotal, ele disse assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Aleluia. Em Mateus capítulo 5, versículo 13, lembra que ele disse: vós sois o sal da terra. Então, não é para a pessoa se enclausurar num gueto e não se misturar com mais ninguém. Não é isso que ele estava falando. A igreja de Jesus não é um gueto, onde as pessoas se enclausuram e não convivem com mais ninguém. Não, absolutamente não. Então, mais uma vez eu pergunto, o que significa essa libertação?
Onde é que essa libertação acontece? Onde é que essa libertação aqui se processa? Olha, irmãos, igreja, essa libertação, ela se processa, ela se dá dentro do coração do homem. Dentro do coração do homem. Como assim, pastor? Olha, quando Jesus se referiu ao reino de Deus, isso está lá em Lucas 17, ele disse uma coisa muito interessante, que vai nos ajudar a entender isso aqui. Lucas 17, versículo 20 e 21. Presta atenção no que ele diz. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa. O reino de Deus não vem com visível aparência. Não é uma coisa que a pessoa olhe e veja, lá vem o reino, lá vem o reino. Jesus disse, não, nem dirão, ele ali, ou ele acolá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Pois bem, a escravidão do pecado também está dentro. Antes do reino de Deus estar dentro de você, o que estava era a escravidão do pecado. O reino das trevas também funciona dentro do coração de vós, dentro do coração do homem. Agora é muito mais simples querer enxergar essa escravidão do pecado aqui como sendo uma praia, como sendo uma amizade com uma pessoa que não é convertida, como sendo uma roupa, como sendo uma música popular brasileira, do que o sujeito querer enxergar todas as coisas diabólicas, demoníacas, que infestam o coração do homem. Esse é o problema. É muito mais fácil enxergar que é uma roupa, que é a calça comprida, que é ir assistir um jogo de futebol. É muito mais fácil. Por isso que você ouve pessoas dizendo assim, olha, irmãos, eu era da Umbanda, eu era mãe de santo, eu era pai de santo, eu vivia lá dentro, eu participava da gira, mas agora eu sou da igreja de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quantas pessoas eu conheço que foram da Umbanda, que foram de outras religiões estranhas aí, e dizem, eu sou da igreja de Jesus. E hoje eu percebo que elas mudaram apenas de principado. Mudaram apenas de principado. O principado o que é? Uma região, um lugar, um país, uma organização político-religiosa. Então, apenas mudou de principado. Mas a potestade diabólica continua a mesma. Porque, irmãos, olha, se não houver mudanças radicais no coração da pessoa, ela vai continuar a mesma pessoa, ela vai continuar na mesma feitiçaria. Não muda nada. Então, o reino das trevas está no coração do homem. Não está lá no Afeganistão de Osama Bin Laden. O reino das trevas não está nos cabarés da vida. O reino das trevas não está nas favelas das grandes cidades, onde se tem as bocas de fumo, onde tem os pontos de venda de drogas. Não. O reino das trevas está dentro do coração do homem. Quando Paulo escreveu a sua segunda epístola aos Efésios, ele disse uma coisa aqui que nos ajuda a compreender essa escravidão do pecado no coração do homem. Abra em Efésios capítulo 2. Você vai ver como vai compreender melhor. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como também os demais. Você vê, o homem, ele nasce morto em delitos e pecados, ele não entende nada da verdade de Deus. Paulo disse em Romanos 3,10, não há quem busque a Deus, ele não tem como buscar a Deus. E é exatamente por isso aqui, que ele vai vivendo a sua vida, numa harmonia perfeita, com todas as coisas que Deus abomina, com todas as coisas que fazem parte do mundo aion, do mundo da perdição. Essa é a vida do homem sem Deus. Essa é a vida do homem, enquanto ele está morto em delitos e pecado. O homem, quando ele está escravo do pecado, ele é arrastado, sabe? Por esse mundo aqui de trevas. Ele vai sendo arrastado de ira em ira, de ódio em ódio, de vícios em vício, de adultérios em adultérios, de desonestidade em desonestidades. E ele não tem como se libertar disso. Ele não tem como se libertar dessa escravidão. É por isso que tem que ser Jesus a libertar o homem. Tem que ser Deus a tomar a iniciativa e dar vida ao homem. Por isso que Paulo disse aqui, ele vos deu vida, estando vocês mortos nos vossos delitos e pecados. Jesus foi enfático. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, é fácil ficar chamando as pessoas para se libertar numa corrente de dor de sexta-feira. É fácil ficar gritando, sai demônio, sai capeta. Isso é palhaçada. Isso é besterol. Isso é futilidade religiosa. Eu quero ver é libertar o homem da escravidão do coração. Isso é o que eu quero ver. Porque, olha, enquanto o homem está mergulhado nesse reino de trevas, enquanto o homem é um triste escravo do pecado, a vida daquele homem sempre será uma antítese do que é a verdadeira vida cristã. Sempre será o contrário da vida cristã, sempre. Por exemplo, quando Jesus falou o seu belíssimo sermão da montanha, o sermão do monte, o sermão das bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, Jesus disse assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, aqueles que são escravos do pecado, eles são arrogantes. Eles vivem uma arrogância violenta, é o contrário disso aqui. No versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quer dizer, os que vivem na escravidão do pecado são violentos. Aqueles que são escravos do reino das trevas são aqueles que partem com tudo para destruir o outro, para aniquilar com a vida do outro, para dizimar com o outro. Antítese da vida cristã. No versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, aqueles que vivem escravos do pecado, eles não têm fome e sede de justiça. Eles são indiferentes, são acomodados, eles não têm amor no coração, não têm nenhuma sensibilidade, não têm nenhum afeto pelo sofrimento do outro. Ele não sente nada pelo outro que sofre. Ele é indiferente ao sofrimento de quem quer que seja. O contrário daqui, ó, no versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quer dizer, quem é de Deus vive para pacificar. Aqueles que são das trevas, eles vivem para semear contendas e inimizade entre os homens. Não tem gente que não faz outra coisa na vida a não ser semear contendas e inimizades. Você às vezes tem uma pessoa dessa na tua família. Aquela pessoa que você diz assim, ih, lá vem fulano. Olha, pode se preparar que vai sair confusão. Olha, daqui a pouco vai jogar um contra o outro, vai fazer fofoca, vai fazer inimizade, vai criar um problema danado aqui. Eu tinha um tio que já faleceu, nós chamávamos ele mancha negra. Era a mancha negra da família. O cara não fazia outra coisa na vida a não ser semear discórdia, a não ser semear inimizade, a jogar um contra o outro, outro contra um. Um problema terrível daqui, ó.
Quem é das trevas vive assim. No versículo 10, Jesus disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha, quem é escravo do pecado, vive na prática da injustiça, pratica a injustiça, e por praticar a injustiça, eles são idolatrados, eles são adorados, e eles ainda têm a cara de pau de se autoproclamarem homens de Deus. Não é isso que o mundo tem mostrado ou não é? Quanto mais injustiça o cara pratica, mais ele é reconhecido como de Deus. Quanto mais falso é o evangelho que ele anuncia, mais as pessoas idolatram aquele indivíduo. Mas as pessoas o adoram e ele abre a boca e diz: eu sou um mensageiro de Deus. Eu sou um homem de Deus. Versículo 13. Vós sois o sal da terra. Uma pessoa que tem o seu coração dominado pelas trevas, uma pessoa que vive escravizada ao pecado, ela não pode dar sabor, ela não pode preservar a vida como o sal faz. Pelo contrário, com as suas malignidades, ela acaba amargurando a existência humana, ela acaba amargurando a existência da vida. O contrário de quem é de Deus. Quem é de Deus dá sabor e preserva a vida. Ele é sal da terra. Quem não é de Deus amargura a vida. No versículo 14: vós sois a luz do mundo. Quando o sujeito está aí algemado pelo pecado, o que é que ele promove? Que tipo de luz ele é? Ele é uma luz negra. Aquela luz de boate, que é para ninguém enxergar ninguém, né? Ele é a luz negra que dissemina a mentira, que dissemina o engano. Eles disseminam o falso evangelho, a devassidão, a imoralidade, as injustiças. Aqui também em Mateus, capítulo 7, versículo 1 em diante, Jesus disse assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Olha, aqueles que já foram libertos pelo Filho, são conclamados por Deus aqui a não fazerem julgamentos hipócritas. Mas aqueles que ainda são escravos do pecado, eles fazem exatamente o contrário. Eles fazem julgamentos injustos e hipócritas. Por isso que eu disse, ele sempre vai viver a antítese da vida cristã, o contrário da vida cristã. Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus continuou e disse assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aquela pessoa a quem o Filho já libertou, ela tem uma consciência de que não precisa chegar à prática do ato sexual para ela ter cometido adultério. Não. Ela tem consciência que basta um olhar pecaminoso, basta um olhar, né, sabe, cheio de malícia, e ele já cometeu adultério, está aqui. Aí o que é que ele faz? Ele cuida do seu coração, né, ele refreia todo e qualquer instinto animalesco que queira se manifestar nele, porque ele foi liberto. Agora os filhos das trevas é o contrário. Eles se acham verdadeiros otários se eles não praticam o adultério. Se o cara não pula a cerca, ele se acha um imbecil. Se ele não desejar tudo quanto é mulher que esteja ao alcance dos seus olhos, ele se acha um babaca. Não é assim ou não é assim? É assim. Então veja, essa escravidão do pecado aqui é composta de muitas coisas. Olha quantas coisas eu já mostrei.
Mas tem mais que eu quero mostrar. Mateus capítulo 6. Vamos ler do versículo 2 em diante. Jesus disse assim: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Tem gente que adora, né, ajudar o próximo, mas com uma orquestra na frente, tocando, para chamar a atenção de todo mundo e ver que ele está ajudando. Diz só, se você faz isso, você já recebeu a tua recompensa. Tua recompensa é isso aí, ó. Os homens olharem e baterem palma para você. Muito bem, palma. Ele está ajudando, ele é caridoso, ele é bondoso. Hã? Aí ele disse, agora com vocês, que são libertos da escravidão do pecado, não pode ser assim. Não pode ser dessa maneira, né? Versículo 5 em diante. E quando orardes, agora fala de oração, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Você já viu, por acaso, isso aqui acontecendo? Já passou em alguma praça da cidade e tem lá um hipócrita em cima de um caixote, em cima de um banco, e fazendo orações em alta voz, e pregando escandalosamente. Já viu isso? Eles fazem aquilo com que objetivo? Serem vistos pelos homens. Para chamar a atenção sobre eles mesmos. Eles, olha, já receberam a recompensa é isso. É serem vistos pelo povo. Agora, olha a recomendação que ele dá para a gente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto, te recompensará. Isso aqui é uma figura de linguagem. Isso aqui não é para interpretar o pé da letra. Não, eu só posso orar dentro do meu quarto, eu abro a porta, entro, fecho e oro lá em silêncio. Não, não é isso. Pode também ser isso, você pode orar no teu quarto. Mas orar no seu quarto, em secreto, pode ser aqui na igreja. Vamos orar. Sabe? Você não precisa fazer uma oração para toda a igreja ouvir. Não, você ora, você fala, Senhor Jesus, olha, eu te amo, eu preciso do Senhor, eu estou passando uma situação difícil, meu Deus, mas eu tenho o Senhor que é o meu Pai, o Senhor que é o meu juiz, o Senhor que é meu advogado, o Senhor que é o provedor da minha vida. Está orando em secreto. Tem gente que, até para dar um aleluia, meu irmão, o cara faz de uma maneira escandalosa. Aquele aleluia que todo mundo olha, quem foi, hein? Quem foi? Quem foi? Às vezes, eu entro no meu quarto e fecho a porta e oro a Deus em secreto dirigindo o meu carro. Às vezes eu estou no meu automóvel, sinal fechou, parei no sinal e eu sinto necessidade de falar com Deus. E eu estou ali, ó. Ninguém está sabendo que eu estou orando. Em pensamento, eu estou falando com Deus. Não precisa ficar, Jesus, aleluia, o sinal fechou, eu agora aproveito e falo com o Senhor. Para todo mundo olhar para mim, que é isso? Está orando, está orando. Homem de oração. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, como os pagãos, porque presumem que pelo seu muito falar lhes serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que você lhe peça. Tremendo isso aqui, não é? Mas vamos um pouquinho à frente no capítulo 23 de Mateus. Mateus capítulo 23.
Versículo 27 e 28. Jesus disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então você vê, a escravidão do pecado é feita de tudo isso, ó, de uma religião de aparência, de esmolas dadas com trombetas tocando para chamar a atenção sobre a esmola que está dando, para chamar a atenção sobre si. A escravidão do pecado é feita de orações repetitivas, achando que quanto mais eu oro, quanto mais eu repito, mais aumenta a possibilidade de eu alcançar o favor de Deus. Vamos orar, vamos para o circo da oração, de meio-dia às 6 da tarde. Imagina a pessoa orando de meio-dia às 6 da tarde. Você não encontra aqui na Bíblia nenhuma oração que ultrapasse 1 minuto. Nenhuma. Conta aqui, ó. Então, na verdade, tem gente que fica fazendo uma barganha oral com Deus. Vou barganhar com Deus. Quanto mais eu oro, mais eu recebo, mais eu vou conseguir de Deus. Vocês são semelhantes aos sepulcros caiados. Vocês dão muita importância à aparência. Já foi num cemitério dia de finado, está se aproximando de finados. Não sei se você já foi. Eu não vou. Eu não tenho o que fazer lá. O que é que eu tenho lá? Quem está lá? Pastor, mas o seu pai não morreu? Morreu, mas não está lá não. O que está lá é osso podre, carne apodrecida, tapuru, tudo que não presta. Meu pai não está lá não. Quem falou que está lá? Cemitério é um depósito de carne podre. Porque senão contaminava a sociedade toda de doenças, de coisas horríveis, né? Fora o mau cheiro que é insuportável. Mas, quando você ia no cemitério, o que a pessoa faz? Tem um túmulo, quando é rico é de mármore. Manda fazer um túmulo de mármore, porque ela tem dinheiro, tem grana. Aí paga para uma pessoa cuidar do túmulo, mantém o mármore polido, aquela coisa bem bonita, né? Sempre com aparência espetacular. Se não tem dinheiro, não pode ser de mármore. É um túmulozinho só de cimento mesmo. Mas ele manda dar uma mão de cal. Fica bem branquinho. Jesus disse, olha, vocês são igualzinhos os sepulcros caiados. Vocês são igualzinhos aqueles túmulos de mármore polido, que parece uma coisa linda. Só por fora, porque por dentro só tem ossos de morto e toda sorte de imundícia. Assim são vocês. Pelo exterior, vocês parecem aos homens pessoas justas, parecem pessoas de Deus, mas dentro de vocês, está aqui, ó, vocês estão abarrotados de hipocrisia e de iniquidade. Então, enquanto aqueles que foram libertos pelo Filho nunca olham para a aparência do homem, mas sempre para o coração do homem, os filhos da desobediência acham que a aparência é tudo. Eles acham que a aparência é tudo. Tanto é que a primeira coisa que eles fazem, o que é? É se fantasiar de ovelha. E ficam felizes, né? Por conseguir enganar um monte de gente idiota, um monte de gente despreparada, e que acaba acreditando nessa gente e acaba servindo essa gente. Diferente daqueles que foram libertos pelo Filho. Amém, irmãos? Então veja, diante de tudo isso que você ouviu até agora, diante de tudo que o Espírito Santo falou até esse momento, eu faço uma pergunta para você nessa noite. Mas, poxa, por favor, preste atenção. Você que está aqui hoje, você está verdadeiramente liberto pelo Filho? Ou você ainda é escravo do pecado? Como assim, pastor? Escravo do ódio,
escravo da mentira, escravos da mágoa, gente que guarda mágoa, gente que quando é contrariada pelo outro, ofendida pelo outro, se enche de um ódio mortal, gente que mente. Isso é escravo do pecado, escravo de um falso evangelho, escravo de uma falsa igreja, escravo dos vícios, escravos de desejos malignos. Tem gente que vive escravizado por um espírito de desonestidade. Tudo que faz é com desonestidade no meio. Tudo que faz é pensando em passar alguém para trás, é pensando em passar a perna no outro. Isso é um escravo do pecado. Escravo do sexo ilícito. Escravo de um espírito de arrogância, de um espírito de prepotência. Tem gente que é arrogante, tem gente que é prepotente, tem gente que se julga melhor do que todo mundo. Tem gente que olha o outro de cima para baixo. Tem gente que, porque tem uma condiçãozinha de vida melhor, já se julga o bambambam. Às vezes, porque ganha um saláriozinho a mais do que o outro, já se acha o rei da cocada preta. Essa pessoa ainda é escrava do pecado. Por isso que eu fiz essa pergunta aqui, ó. Você está verdadeiramente liberto pelo Filho? Verdadeiramente o Filho te libertou? Ou você ainda continua escravo do pecado? Faça um exame da tua vida. Porque, meu irmão e minha irmã, essa libertação que o Senhor Jesus realiza, olha, é uma coisa muito forte. É uma coisa que mexe com as tuas entranhas. É uma coisa que mexe com o teu coração. É uma coisa que vai lá no fundo da alma. Essa libertação aqui, ela tira de dentro da gente tudo aquilo que o príncipe da potestade do ar colocou. E ela nos enche de um espírito de amor, de um espírito de bondade, um espírito de santidade, um espírito de temor a Deus. Você se torna uma pessoa bondosa, você se torna uma pessoa amorosa, você se torna uma pessoa longânima, uma pessoa benigna, você passa a ter domínio próprio, você passa a ser uma pessoa cheia de afeto pelo próximo, cheio de amor pelo próximo, cheio de misericórdia. Por quê? Porque tudo aquilo que o príncipe da potestade do ar colocou aqui dentro, Jesus vem e tira. Ele liberta você de tudo isso. E ele te enche do Espírito dele. Amém, irmão? Faz um exame aí agora. Olha para a tua vida. Pensa no que você faz, no que você diz, como você age com as pessoas. Você está realmente liberto pelo Filho? Nós podemos dizer, o Filho verdadeiramente libertou ela. Ela realmente é livre. Ou a gente fica assim, será? Será? Olha o comportamento. Olha a atitude. Cadê o temor a Deus? Uma pessoa que foi liberta pelo Filho, que foi liberta da escravidão do pecado, olha, a primeira coisa que essa pessoa manifesta, além do caráter de Deus, é um temor reverencial a Deus. E esse temor reverencial começa pelas coisas pequenas. A frequência à igreja. Uma pessoa que foi liberta, irmão, pelo Filho, não consegue ficar ausente da igreja. Eu hoje, à tarde, atendi um jovem aqui, ele veio falar comigo, e quando ele estava falando comigo, eu disse para ele assim, ele é da Assembleia de Deus, e eu comecei a puxar um assunto espiritual com ele. E ele, cada vez que eu falava, os olhos dele ficavam desse tamanho. 21 anos de convertido. Eu digo, ó, você já percebeu
que você diz que está convertido, mas convertido é uma mentira. Você está convertido a um falso evangelho. Você está crendo numa insanidade. E eu estou te provando na Bíblia. Eu estou te provando no preto, no branco. Até convidei ele a vir à igreja, que ele ficou ali. O senhor pode me dizer de novo esses versículos? Querendo anotar os versículos. Eu digo, quer dizer que você em 21 anos nunca viu na Bíblia, nem nunca ouviu o que eu estou te dizendo? Não. Eu dei, aí ele anotou. Eu digo, o que você vai fazer hoje à noite? Ele disse, não, hoje eu não tenho compromisso nenhum. Então, se isso aqui tocou no teu coração, vem hoje à noite aqui. Você vai ouvir uma palavra maravilhosa. Aí foi que eu disse para ele, eu digo, olha, o culto começa às 7 horas. São 3h20 da tarde. Olha, eu estou aqui numa ansiedade para pregar, que se eu pudesse, eu já começava a pregar agora. E é verdade. Eu fico numa ansiedade, eu fico louco para que chegue a hora do culto. Eu fico, sabe, aquela inquietação para subir no altar, para deixar Deus fluir a palavra que Ele quer que flua para o coração do seu povo. Uma pessoa que foi liberta da escravidão do pecado, ela tem que ser assim. Não pode ser diferente disso. Se for diferente disso, não foi liberto, querido. Ainda está escravo do pecado. Ainda está escravo do reino das trevas. Não está. Por isso que eu perguntei. Faça um exame. Pergunte a você mesmo. O Filho verdadeiramente me libertou? Eu sou uma pessoa liberta? O pecado não tem mais domínio sobre mim? Eu estou livre dessa escravidão? Amém? Amém, irmãos? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho não vos libertar, verdadeiramente não sereis livres. Não tem outro jeito. Ninguém se liberta numa corrente de libertação. Ninguém se liberta num culto de quebra de maldições. Essa libertação aqui não acontece o pastor colocando a mão na cabeça e dizendo, sai demônio, sai Satanás da vida dele. Não, isso é palhaçada. Isso é ridículo. Não, essa libertação aqui só acontece quando a pessoa é uma eleita de Deus e Deus a chama das trevas para a luz. Ela está morta, Deus toma a iniciativa e lhe infunde vida. Quebra as amarras do pecado, quebra as algemas da maldade, quebra as algemas da perversidade, da prostituição, do adultério, dos vícios, dos desejos malignos, do instinto de violência, da infidelidade conjugal, da desonestidade, da mentira, do ódio, da mágoa, da insensibilidade pelo sofrimento do outro. Aí você verdadeiramente está livre. Aí você verdadeiramente está livre. Então, fique de pé agora. Vamos ficar toda a igreja de pé. E vamos fazer um exame introspectivo de nossas vidas. Vamos se autoexaminarmos. Todos nós. Feche os teus olhos. Curve a tua cabeça. Eleve o teu pensamento a Deus. Olhe para dentro de você mesmo. Como é que você tem sido? Como é que você tem vivido? Como é o teu procedimento? Em todas as áreas da vida. Como é o teu procedimento como esposa? Como é o teu procedimento como marido, como pai, como filho? Como é o teu procedimento nos negócios? Você é um homem ou uma mulher de palavra, ou a tua palavra não vale nada? Você é uma pessoa que mente
habitualmente, aquela pessoa que não é confiável, aquela pessoa que mesmo com a Bíblia debaixo do braço, os outros dizem assim: olha, fulano não é confiável, olha, não acredita não, viu? Sabe como é que ele é, né? Ele diz uma coisa aqui, amanhã ele diz outra. Como é o procedimento quando você é ofendido por alguém? Você é uma pessoa perdoadora? Ou você se enche de mágoa? Se enche de um instinto de vingança, um sentimento de vingança que não sai, aquela coisa que fica remoendo dentro do coração. Enquanto ela não se vinga, não sossega. Enquanto ela não vê algo ruim acontecer com o outro, ela não se sente aliviada. Como é que tem sido você? Escravo das aparências? Quer demonstrar ser cristão pela roupa? Cristão não se mostra pela roupa. Cristão se mostra pelo caráter. A mulher cristã, a mulher que tem o caráter de Deus, ela tanto pode estar de saia como de calça comprida. Ela tem o caráter de Deus. Ela pode usar joia ou não usar joia. Ela tem o caráter de Deus. Você tem sido uma pessoa arrogante? Você tem sido uma pessoa prepotente? O teu coração está cheio de amor? Você é uma pessoa que vive uma vida de santidade, de agiasmo? Você tem realmente temor a Deus? Porque às vezes a pessoa está dentro de um templo, ela tem Bíblia, ela canta para Deus, ela louva, ela adora, ela dá dízimo, ela dá oferta, ela faz seminário, ela conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis, mas não tem um pingo de temor a Deus no seu coração. Tem um pingo de temor. Vem à igreja no dia que quer e tem vontade. Ela não consegue enxergar o culto como um momento de encontro com Deus, como um momento de ouvir a voz do Pai. Não, ela vê o culto como se fosse uma sessão de cinema. Eu não vou hoje, posso ir daqui a um mês. Sou obrigado a ir para o cinema hoje, eu vou qualquer dia. Não, eu não vou no cinema não. Eu vou comprar um DVD pirata ali na esquina, né? Não, eu não vou no culto não. Eu vou comprar um CD com a pregação do pastor, ouvir em casa. É a mesma coisa. Para que eu tenho que ir? Então você não está liberto pelo Filho. Se você tem procedido assim, se isso é uma coisa habitual na tua vida, se o pecado te assedia tenazmente, então você não foi liberto do pecado. Você ainda não saiu do reino das trevas. Você ainda não está na maravilhosa luz de Deus. Examine a tua vida. E se você sente que ainda não foi liberto pelo Filho, diga isso para Ele. Seja humilde e diga: Jesus, eu preciso me libertar disso, disso e disso. Jesus, eu preciso me libertar daquilo, daquilo e daquilo outro. Jesus, ainda tem umas amarras que
que me torna uma pessoa prisioneira de pensamentos puros. Ainda tem uma escravidão dentro de mim que me impulsiona a ser uma pessoa violenta. A não ser perdoador, a não ser humilde, a não ser bondoso, a não ser misericordioso. E diga: Senhor, só o Senhor pode me libertar disso. Diga para Ele: me liberta, Jesus. Porque a tua palavra diz: se o Senhor me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Não é o pastor que vai me libertar, não são os irmãos que vão me libertar, é o Senhor. E o Senhor pode fazer isso agora. Eu posso sair daqui hoje completamente liberto de qualquer escravidão que ainda exista dentro de mim. Basta você falar com Ele. Basta você ser humilde. Basta você ser sincero. Não ser hipócrita. Basta você dizer: Senhor, me liberta disso aqui. E Ele vai quebrar as correntes da escravidão que o príncipe da potestade do ar enlaçou você. E você verdadeiramente será livre. Aleluia. Aleluia, Espírito Santo.